bem-vindo à nossa escola bíblica semanal. Eu quero convidar você a, junto comigo, louvar e adorar o nome do Senhor nesse momento devocional que antecede ao estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 até o verso de número 16. Assim vai nos dizer a Palavra de Deus, esse texto que vai nos conduzir nesse momento devocional de louvor. Mateus, capítulo 5, verso 13 ao verso 16, leia junto comigo aí na sua casa. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e assim ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero te convidar a partir desse texto da Palavra de Deus, à igreja, aos candeeiros que estão na mão de Jesus, o Cristo ressurreto e glorificado, a cantarmos o hino de número 320 do nosso cenário Novo Cântico, Brilha no meio do viver. Que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Possamos atender a voz do nosso Redentor, que nos chama a servi-lo com todo o nosso amor. E assim eu me volto para o hino da página anterior, o hino de número 319, que nós possamos marchar para aquele bom país, para junto de Jesus, para o céu onde estaremos, mas enquanto aqui estivermos, que possamos fazer a vontade do Senhor e acordar para aquilo que Ele nos tem orientado. Louvemos ao Senhor, hino de número 319. Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele.
Olá, meu irmão querido, nós começamos então mais um estudo na nossa escola bíblica. Agora, a nossa terceira lição dessa nossa série da revista Igrejas em Apuros, em que nós estamos estudando, né, as 7 cartas do Apocalipse e outras lições. E hoje nós entramos logo na primeira carta escrita à igreja de Éfeso, né? O texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Eu peço a você que abra a sua Bíblia para ler esse texto junto comigo e mantenha a sua Bíblia aberta no decorrer do nosso estudo. E nos diz assim a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração,
para que a tua palavra seja eficiente, eficaz, tal como ela mesma nos ensina a respeito de si, ao mover o nosso coração na tua direção, para que nós sejamos cada dia mais transformados no poder de tua vontade. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O título da nossa lição de hoje é Éfeso, lembra e volta. E o subtítulo, Boa Teologia com Boa Prática. Aí sim, nós vamos então hoje falar dessa carta, dessa epístola que está aí inserida na parte inicial do livro do Apocalipse, uma carta escrita à igreja de Éfeso. Cada uma das cartas, dessas 7 cartas que estão contidas aí no capítulo 2 e capítulo 7 do livro do Apocalipse, elas seguem uma estrutura padrão. Em cada uma delas nós vemos o nosso Senhor Jesus se apresentando, depois nós lemos um elogio do nosso Senhor Jesus à igreja para a qual está sendo escrita a carta. Somente a igreja de Laodiceia, das 7 igrejas, não tem nenhum elogio registrado. E a seguir o Senhor Jesus ele repreende a igreja por algo que ele está vendo de errado. Apenas as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão no texto das cartas que lhes são escritas, e ao final nosso Senhor Jesus fala de uma recompensa. Então nós temos a apresentação de Jesus, o elogio feito por ele, a repreensão e por fim a recompensa prometida por ele. Todas as cartas elas seguem essa mesma estrutura, esse mesmo padrão, e é justamente o elogio que é feito à igreja de Éfeso a respeito da sua fidelidade, especialmente naquilo que se refere à doutrina, é que dá título à nossa lição. Boa teologia, realmente, aquela igreja tinha boa teologia, mas havia um problema nela, tal como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição, que é que faltava o amor, faltava a boa prática. Eles tinham boa teologia, mas também precisavam de uma boa prática, e aí sim nós agradamos ao Senhor. E o título da nossa lição também nos remete a essa necessidade de entender aquilo que o Senhor Jesus está nos dizendo e voltar ao caminho que ele quer que nós trilhemos. É interessante perceber que essa igreja poderia ser considerada uma igreja confessional, uma igreja firme doutrinariamente. Cerca de 180 anos, ou 190, 200 anos, entre 180 e 200 anos após essa carta ter sido escrita aqui, junto com o livro do Apocalipse, foi justamente na cidade de Éfeso que se reuniu um dos concílios gerais da igreja, ali no ano de 381, e que confirmou uma das doutrinas mais fundamentais da igreja, que é a natureza divina humana existente no nosso Senhor Jesus, aprovando ali o título ortodoxo, o título que faz parte da doutrina ortodoxa da igreja, de que Maria é Theotokos, ou que Maria é a portadora de Deus. Uma outra possível tradução também é que Maria é mãe de Deus, um título que normalmente é meio mal entendido, principalmente por protestantes, mas que significa que Jesus, que é o homem e Deus, ele foi gerado de Maria. Ainda que Maria seja responsável apenas pela natureza humana de Jesus, o ente, o ser que foi gerado em Maria, é 100% Deus e 100% homem. Por isso que o título da ortodoxia é que Maria é mãe de Deus. Não que ela seja uma espécie de uma quarta pessoa da divindade, de forma alguma. Maria, humana como eu e como você, que carece de salvação em Jesus, tanto eu, assim como eu e como você. Mas esse foi o título ortodoxo que entrou para a história, e foi exatamente na cidade de Éfeso, uma cidade conhecida pela sua ortodoxia, pela sua boa doutrina, em que houve esse concílio. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente rica, uma cidade extremamente relevante, tanto historicamente, quanto religiosamente, quanto comercialmente, ainda que toda essa relevância não fizesse com que ela fosse mais favorável ao cristianismo. Pelo contrário, ela era extremamente hostil ao cristianismo. Mas por quê? Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade em que o Império Romano utilizava como centro administrativo, e ela também era caracterizada por ser um centro do comércio religioso, um centro de confecção de artigos religiosos, especialmente para o templo que ali existia, o templo da deusa Diana,
né, ou a deusa Ártemis, né, a deusa Diana dos Efésios. Aquele templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, uma grande construção arquitetônica. Né, e a deusa Diana dos Efésios era extremamente venerada naquela parte da Ásia. E o cristianismo, pregado ali inicialmente, né, por Priscila, Áquila, depois Apolo e o apóstolo Paulo, tal como nós vimos logo na nossa primeira lição, ali pregando o evangelho, passou 3 anos ali. O cristianismo que foi pregado pelos nossos primeiros irmãos se mostrou uma verdadeira ameaça aos interesses tanto religiosos, né, porque a pregação de um único Deus ia contra ali a fabricação dos ídolos, né, a fabricação desses artigos religiosos, tanto quanto a pregação do cristianismo de que somente o Senhor Jesus é que pode trazer plena satisfação e plena as necessidades do homem, plena satisfação, plena realização às necessidades do homem. Por quê? Sendo uma cidade rica, sendo uma cidade próspera, né, havia naquela cidade tudo indicando, conduzindo as pessoas às coisas desse mundo, às coisas temporais, às coisas passageiras, como se as coisas desse mundo pudessem oferecer plena satisfação e plena realização ao ser humano, à parte de Jesus. Mas a pregação do cristianismo vem, a pregação da mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, vem justamente contrariando essa realidade e confronta contra 2 grandes vivências, experiências daquela cidade, das pessoas que ali moravam. A cidade era caracterizada tanto pela idolatria quanto pela imoralidade. A idolatria é relacionada, obviamente, ao culto aos falsos deuses, às divindades que ali eram cultuadas, e a questão da imoralidade relacionada à busca do prazer, né, o chamado hedonismo. A cidade de Éfeso era também um centro de propagação da religião estatal romana. E aqui eu queria lembrar algo que nós tratamos logo nas nossas primeiras aulas. Havia uma sinagoga para cada parte das cidades dos impérios. Em Éfeso não era diferente, foi ali que o apóstolo Paulo inicialmente pregou. Mas os judeus, cada vez mais, eles estavam se dissociando do cristianismo. Os cristãos que inicialmente eram vistos pelo Império Romano como uma seita dentro do judaísmo, né? E lembre-se, os judeus eles eram isentos, né, de prestar o culto estatal, o culto ao imperador. Agora, cada vez mais, os cristãos começam a ser vistos como uma outra religião. Há um afastamento da visão do cristianismo com relação ao judaísmo, e os cristãos ficam desabrigados nesse sentido. Portanto, a pregação de que Jesus é o único Senhor, né, Jesus é o único Kyrios, né, que era o título usado pelo imperador, né, esse título de Senhor, também se torna uma ameaça na propagação da religião romana, do culto estatal romano. Então, a cidade de Éfeso é uma cidade que tem em toda a sua estrutura, né, cultural, sua estrutura política, sua estrutura econômica, oposição à mensagem do Evangelho. E quando João ele escreve as 7 cartas às igrejas, em especial a igreja de Éfeso, onde ele mesmo havia estado, onde ele mesmo, o apóstolo João, havia pastoreado, quando ele escreve as 7 igrejas e agora escreve a igreja de Éfeso, ele começa a partir da visão do próprio dono da igreja, do nosso Senhor Jesus. E aqui nós lemos nos primeiros versículos que Jesus ele se apresenta como aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas e passeia, ele anda no meio dos 7 candeeiros. As 7 igrejas, tal como nós vimos no final do primeiro capítulo do livro do Apocalipse, são os 7 anjos, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa interpretação a respeito dos anjos podem ser os mensageiros, né, no sentido sobrenatural, né, os anjos que são tantas vezes citados no Apocalipse, ou pode se referir aos pastores das igrejas, né? O anjo da igreja é o pastor da igreja, aquele que prega a mensagem de Deus à igreja. Portanto, Jesus ali, ele poderia estar se dirigindo àquele que lidera a igreja, aquele que estaria conduzindo a igreja. O fato é que esse Jesus é aquele que tem nas mãos, e é na mão direita, na mão de poder, né, na simbologia bíblica, especialmente no Antigo Testamento, né, nada contra os canhotos, mas de uma forma simbólica, a mão direita é considerada a
a mão de poder, a mão de ação, a mão de soberania, a mão de realização. E Jesus, ele tem a igreja, tanto os anjos quanto a igreja, nas suas mãos. Mas de uma forma especial aqui, os anjos indicando que a mensagem é dele, que a palavra é dele, que a vontade que deve prevalecer na igreja é a vontade dele, de Jesus. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas, Jesus ele anda no meio delas. Portanto, isso indica que Jesus está presente na vida da igreja e está ativo na vida da igreja. As 7 igrejas representam, de uma forma geral, todas as igrejas, todo o corpo de Cristo, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. No entanto, a gente precisa considerar também que Jesus, ele não somente é dono e senhor de toda a igreja num sentido mais amplo, mais geral, mas ele também é dono e senhor de cada igreja local, inclusive a igreja de Éfeso e também a nossa própria igreja, a igreja presbiteriana de Niterói. Bem, quais são os elogios que são feitos àquela igreja? Jesus elogia aquela igreja, dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa, portanto, uma igreja trabalhadora, uma igreja que realizava boas obras. Ele também afirma que aquela igreja era uma igreja perseverante, a palavra aqui é interessante, é uma igreja que não desanimava, né? Ela se mantinha firme, ela se mantinha constante na doutrina do Senhor. É uma igreja que não suportava homens maus. Portanto, a maldade, né, do ser humano, os erros, né, cometidos pelo ser humano não eram tolerados pela igreja, tanto quanto aquela igreja ela punha à prova os falsos apóstolos, aqueles que chegavam se dizendo apóstolos, né? Problema que não é só daquela época, né? A gente vê tanta gente hoje se afirmando apóstolos, né? E nós sabemos que os apóstolos eles são exclusivos das escrituras, né? O ofício apostólico foi um ofício do primeiro século, foi um ofício ali daqueles que foram escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus, um ofício que não existe hoje, mas eles colocavam à prova os falsos apóstolos e eles também suportaram as provações, indicando que cada perseguição, cada tribulação, cada acusação que era lançada contra a igreja era suportada por aqueles nossos irmãos da igreja de Éfeso. Seria, claro, muito mais fácil para aqueles nossos irmãos, assim como ainda hoje, né, pode ser um caminho muito mais fácil para a igreja sobreviver, caminhar, ou até crescer, ganhar adeptos, se a igreja se tornar relativista, ou seja, mudar a noção daquilo que é certo e errado, né, numa busca de adaptação, né? Ou mesmo se tornar uma igreja elástica, né? Criando, né, uma amplitude de concepções para que tudo caiba dentro da crença e da vida da igreja, da vida prática da igreja, tanto quanto a igreja pode se permitir ser transigente, no sentido, não é intransigente, mas transigente, no sentido de ser permissiva, permitindo tudo, não falando nada contra qualquer coisa, né, que se coloque contra a palavra do Senhor, contra o Evangelho. Seria aquilo que nós chamamos hoje de ser politicamente correto, mas a igreja de Éfeso não escolheu esse caminho. E é por isso que ela é elogiada pelo Senhor Jesus. A igreja ela era laboriosa, trabalhadora, fazia as boas obras, ela se mantinha firme, era perseverante, não suportava os homens maus, confrontava realmente aqueles que se diziam apóstolos e suportava as provações. E a gente pode até entender um pouco disso. Passaram importantes personagens das Escrituras no comando daquela igreja, né? À frente daquela igreja tivemos ali inicialmente Priscila, Áquila, o próprio pregador Apolo, mas o grande responsável pela consolidação, né, inicial da igreja foi o apóstolo Paulo. Depois, posteriormente, ele deixou ali o seu discípulo Timóteo. Posteriormente, o próprio apóstolo João passou a residir na cidade de Éfeso, onde inclusive alguns autores dizem que após ele ter sido liberto do seu exílio na ilha de Patmos, né, que é o contexto no qual é escrito o Apocalipse e as 7 cartas, ele teria voltado para a cidade de Éfeso. E Inácio de Antioquia, escrevendo logo no início do primeiro século, um dos pais da igreja, ele escreve informando que um bispo chamado Onésimo, o pastor da igreja de Éfeso, teria encontrado com ele na cidade de Esmirna,
da onde ele teria levado informações, né, cerca de 10, 15 anos após esse texto do Apocalipse ter sido escrito, e ele teria recebido informações positivas a respeito da igreja de Éfeso, que mesmo uma década após essa primeira carta aqui ser escrita pelo apóstolo João para essa igreja, quando o Inácio de Antioquia ele escreve a Éfeso, aquela igreja continuava sendo fiel. A gente não sabe exatamente quem seria esse Onésimo, né? Talvez o Onésimo que é citado nas escrituras como o antigo escravo de Filemon, que Paulo que havia fugido, né, havia roubado e fugido de Filemon e havia se convertido no ministério do apóstolo Paulo, teria sido enviado novamente a Filemon. A gente não sabe exatamente. O fato é que o registro da história da igreja por meio de Inácio de Antioquia vai contar pra gente que essa igreja, mesmo 10 anos após essa carta ter sido escrita, ela permanecia fiel, ela permanecia perseverante, né, nas coisas boas que o Senhor Jesus havia falado dela. Só que aí a gente passa, né, para a continuidade do texto. Nenhuma igreja é perfeita, né? Nenhuma igreja nesse mundo ela atende em todo momento, em cada circunstância, a todo o padrão que nos é colocado pela palavra de Deus. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele se volta para aquela igreja e diz o seguinte: olha, tá tudo legal, tá tudo bem, tô aqui elogiando vocês, mas tem uma coisa que eu sou contra vocês. E essa palavra me chamou bastante a atenção. Tenho, porém, contra ti. Perceba que na colocação da carta, não é o mundo que se coloca aqui nessa orientação, obviamente. É claro que o mundo se opõe à igreja, se coloca contra a igreja. Mas naquilo que Jesus está falando, na palavra dele, na orientação dele, não é o mundo, né, que está observando isso na igreja, né? Não é a própria estrutura, alguma possível estrutura eclesiástica, né, institucional, mas é o próprio Senhor Jesus que diz para a igreja: eu tenho algo contra você. Gente, já parou para atentar para essa expressão? Imagina o Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, né, o nosso Deus virando para nós dizendo: tá legal, ó, parabéns por isso, parabéns por aquilo aqui, mas tem uma coisa que eu tenho contra você. Né, tem algo que eu tenho contra. E o que é que o nosso Senhor Jesus tinha para falar, para repreender aquela igreja? Eles haviam deixado o amor. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E essa expressão, né, abandonado o primeiro amor, ela tem dois sentidos fundamentais. Em primeiro lugar, o primeiro amor pode se referir de uma forma mais básica ao primeiro vigor, ao primeiro impulso, né? Aquilo que é chamado de encantamento, ou normalmente nos relacionamentos a gente costuma denominar como paixão, né? Aquele primeiro sentimento avassalador, né? Mas ainda que faça parte, tá certo, dessas considerações a respeito do primeiro amor, é preciso tomar muito cuidado para não confundir essa paixão, para não confundir esse primeiro vigor, esse primeiro impulso com fogo de palha. Tá? A gente precisa ter muito cuidado para isso. Não é a respeito disso que o Senhor Jesus, você abandonou aquele fogo todo, aquela intensidade toda, a intensidade pela intensidade, certo? O amor, é claro, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser mantido, e isso é percebido na realização, né, prática daquilo que se conhece, porque aquela igreja ela está sendo elogiada pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua constância, por questionar os falsos apóstolos. Portanto, ela é uma igreja firme doutrinariamente. Talvez na atualidade nós poderíamos denominar essa igreja como uma igreja confessional. A questão toda é que a fé pela fé não serve de nada. A letra pela letra, o intelecto pelo intelecto, o conhecimento pelo conhecimento, sem vida, não serve de nada. E aí, o sentido que nós tomamos aqui é que esse amor indica uma real consagração, uma dedicação daqueles irmãos à realização da obra. Não era apenas o conhecimento intelectual a respeito, e um conhecimento, digamos assim, escriturístico, um conhecimento técnico, um conhecimento, e aí eu não chamo de bíblico, mas é o biblicismo,
né? O saber citar versículos, o saber citar a doutrina dos apóstolos, o conhecer com profundidade, né, o texto original, seja lá mais o que for, né, o saber os detalhes a respeito da teologia e da doutrina e as respostas, tanto as perguntas quanto as respostas dos catecismos, mas apesar de todo esse conhecimento, havia necessidade de uma consagração, havia necessidade de uma dedicação, de uma disposição, de uma voluntariedade para a realização. E assim, nós somos chamados a atenção, tal como a igreja de Éfeso, que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa prática enquanto igreja, porque muitas vezes nós nos escondemos numa autodefesa ou mesmo numa apatia. São duas falhas que podem fazer com que nós abandonemos o primeiro amor. Uma autodefesa, procurando nos autodefender de nos machucar, de nos ferir, de nos frustrar, ou talvez até de nos autodefendermos porque mas eu quero proteger a minha família, eu quero proteger eu tenho uma série de coisas que eu preciso fazer antes de me doar ao serviço do Senhor. Então basta que eu conheça a doutrina, basta que eu conheça aquilo que Jesus está me falando, né? Basta eu ouvir o sermão, basta eu ouvir a escola bíblica, basta eu ouvir aquilo que o pastor, o seminarista, o presbítero, o líder, o diácono, ele tem a me dizer, e assim eu vou me alimentando da palavra, mas num processo de autodefesa eu acabo me rendendo a uma apatia. Eu não tenho nenhum sentimento para com a igreja, para com o serviço do Senhor, para com a realização de Jesus por meio da igreja na vida das pessoas. E assim nós propomos uma série de textos, como temos feito a cada semana, textos para que você possa ler em casa, não é? E na semana passada, 7 textos foram lá colocados no nosso grupo de WhatsApp da igreja, para que você lesse um a cada dia, e hoje também a gente vai deixar um texto lá, para que os textos, né, a lista de textos para você ler para a próxima aula, e use esses textos na sua devocional pessoal em casa, com a sua família, no seu culto doméstico. E nós aprendemos nesses textos, na primeira epístola de João, no capítulo 3, do verso 11 ao verso 24, que o amor, ele precisa ser evidenciado, né, através da realização para com o irmão. Nós vimos, e interessante que a nossa última série de estudos foi justamente sobre a primeira epístola de João. Deus, ele é amor, e da mesma forma que Deus manifestou amor por meio de Jesus, eu e você precisamos manifestar o que cremos através do amor. Na segunda epístola de João, nós aprendemos que amor e obediência estão intimamente ligados. Aprendemos na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, naquele hino tão belíssimo ao amor, capítulo 13 de Coríntios, a respeito da extravagância do amor, as diversas características de como esse amor se evidencia em todos os nossos relacionamentos, não somente entre marido e mulher, entre pais e filhos, mas também entre irmãos, entre aqueles que são chamados por Cristo Jesus, entre nós e a igreja, entre nós e o nosso próximo, para quem nós fomos em direção a quem nós fomos chamados a ir como abençoadores. Nós também aprendemos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 9 ao verso 21, a respeito do amor que tolera, no sentido de ter paciência, no sentido de ter cuidado para com o próximo. Em Lucas capítulo 10, versículo 25, versículo 37, aprendemos do Senhor Jesus que o mais importante é amar, portanto, simplesmente ame. E do capítulo João, no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 20, aprendemos a respeito do amor sem medida que teve o nosso Senhor Jesus por nós, e ele de forma clara e inequívoca afirma para os discípulos que assim como eu fiz por vocês, vocês também devem ir e fazer. E assim, indicando onde que aquela igreja havia errado, em abandonar o primeiro amor, o nosso Senhor Jesus nos chama ao arrependimento. Chama a igreja de Éfeso e assim, aplicando a mim e a você hoje, nos chama ao arrependimento. E quais são os passos, né? Primeiro é rememorar. E aí a palavra de Jesus lembra de onde você caiu.
Onde foi que você abandonou? O que foi que você deixou? Onde foi que você parou? O que foi que aconteceu? Tenta lembrar onde as coisas começaram a mudar a ponto que você se tornasse apático, extremamente abandonando, né, as primeiras práticas. E assim ele orienta a se lembrar e assim a se arrepender, a sentir e a ter convicção. Portanto, é algo que envolve o intelecto e a nossa emoção, entendendo o erro, reconhecendo o erro, e assim ele diz: volta, restaura. Passa a fazer exatamente como você fazia antes. Né? E isso é algo, irmãos, que precisa ser colocado como uma constante nas nossas vidas. Precisamos, de forma urgente, de forma contínua, entender que esse processo de perceber o erro, de ouvir o Senhor Jesus nos indicando o que está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa voltar a ser feito como era antes, com a mesma qualidade, com a mesma consagração, com a mesma disposição, com a mesma voluntariedade. O nosso Senhor Jesus, ele nos orienta a fazer isso, e precisamos entender que isso deve ser algo contínuo. Nós precisamos estar sempre alerta diante de Deus para ouvirmos a sua voz. Né? A gente não pode simplesmente faz, então está indo tudo muito bem, parece que a gente segue não crescendo até que a gente vai e cai de novo como numa gangorra, né? Que uma hora está lá em cima, outra hora ela está embaixo. Não, a gente precisa sempre manter uma constância, precisa haver constância, continuidade, uma perseverança que também abranja não só o conhecimento técnico, bíblico, teológico, mas que que marque, não, a nossa prática, marque essa prática, essa realidade do amor. E assim, quando o Senhor Jesus chama ao arrependimento, ele também apresenta uma ameaça, que é a ameaça de mover o candeeiro, que significa que se a igreja, se eu e você não atentarmos para aquilo que Jesus está dizendo, é possível perder a luz, é possível deixar de brilhar, deixar de ser igreja. E o nosso Senhor Jesus, ele é muito claro, né? Ou você está no caminho certo, né? Ou você não está no caminho certo. Portanto, eu quero de vocês que vocês tenham interesse, completude. Tá legal, tô elogiando aqui, tem um monte de elogio, mas tá vendo isso aqui? Isso aqui também é importante. Isso é o importante. Preencham todos os elogios de vocês com a prática do amor. O nosso Senhor Jesus continua, né, dizendo que, olha, mas eu tenho mais uma coisa a favor de vocês. Vocês odeiam os nicolaítas como eu também odeio. Né? Interessante essa expressão, né? Porque também é politicamente correto dizer que Deus ama o pecador e odeia o pecado. A grande verdade é que, segundo as Escrituras, o pecador é aquele que realiza o pecado, e enquanto está no pecado, ele está debaixo da ira de Deus. É isso que ensina a Escritura. Muito cuidado com esses jargões do evangeliquez, tá bom? Porque tem gente colocando dentro da Escritura aquilo que a Escritura nunca disse. Cuidado com isso. E aqui Jesus, de forma clara, ele está dizendo, vocês têm a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, assim como eu também. Vocês odeiam essas práticas, né? E depois, mais à frente, a gente vai ver essas atitudes, não só dos nicolaítas, né? E aí tem uma expressão complicada, porque quem são os nicolaítas, né? Alguns historiadores se voltam para Irineu de Lyon, que foi um dos pais da igreja, no período subsequente aos apóstolos, que ele afirma que Nicolau, um dos diáconos, né, registrados em Atos capítulo 6, ele teria se desviado, né, da doutrina dos apóstolos. Então a gente não sabe exatamente qual seria o conteúdo desse desvio, mas o fato é que mesmo na igreja primitiva já havia heresia, já havia
falhas doutrinárias, erros doutrinários, né? Algo que é contra a doutrina dos apóstolos e por isso deveria ser combatido. A gente não sabe exatamente o que eram os nicolaítas. A gente sabe que não era uma coisa boa, né? Que não era uma coisa que deveria ser seguida. Mas, para além do arrependimento, o chamado arrependimento, Jesus ele apresenta também uma promessa. E assim, o texto é muito lindo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça significa é para obedecer, é para cumprir, é para realizar, é para atender aquilo que eu estou dizendo. Portanto, arrependam-se e voltem-se. Voltem à prática do primeiro amor. E qual é a recompensa? Qual é a promessa? É o acesso à árvore da vida. Essa árvore que é citada no Gênesis, também é citada no Apocalipse, né? E aqui nós temos o grande significado do prêmio, do galardão que é dado ao crente. A maldição do Éden, né? que encerra a todos, né? Afastados de Deus, agora ela é revertida, né? E o ser humano que havia sido condenado ao pecado, por causa da sua... condenado ao pecado, condenado à morte, como salário do pecado, em função da sua desobediência, né, em função de ter quebrado o mandamento de Deus, agora o ser humano, o ser humano que crê no Senhor Jesus, que deposita a sua fé no Senhor Jesus e que vive a sua fé em amor e assim persevera na sua fé prodigiosa, a sua fé em obras, a sua fé que não é expressa em meras palavras, mas ela é vivida, ele recebe a vida eterna. Essa vida eterna ela é concedida ao povo de Deus. Eu gostaria de citar aqui a nossa lição, a nossa revista, no trechinho final dela, naquilo que ela nos fala a respeito desse trecho, dessa promessa, né? Aquele espaço de acesso exclusivo aos vencedores é reservado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Esses vão ser recompensados vivendo para sempre num lugar completamente alheio ao pecado, onde não mais haverá sequer o cheiro da morte. A vida, ela tem a palavra final. Eu quero concluir esse nosso estudo e também aplicar ao seu coração. Gente, o conhecimento ele é importante, o conhecimento ele tem o seu lugar. E eu não somente como pastor, mas tendo exercido parte do meu ministério pastoral também junto ao seminário da nossa denominação, eu tenho tido o privilégio de participar da formação dos novos pastores, dos novos ministros da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é algo que eu tenho conversado e tenho tentado levar à sala de aula. É claro que nós nos importamos com a teologia, é claro que a doutrina é importante, é óbvio, né? E eu tenho o prazer, o privilégio, o gosto de estudar e aprofundar, mas e a prática? E a prática? E o amor? E a consideração para com o outro, se doando pelo outro, se importando com o outro, indo em direção ao outro, para abençoar o outro, tal como o Senhor Jesus fez por nós. Não basta, o conhecimento não basta para Jesus. E nós temos hoje, tem sido muito complicado, porque o nosso tempo tem vivido, nós temos visto aí uma espécie de florescimento, ou reflorescimento do calvinismo na igreja brasileira, então uma busca de conhecimento, né, por uma ortodoxia de conhecimento daquilo que a Bíblia diz, mas de uma ortopraxia que tem sido deixada de lado. E lembrem-se que a salvação é única e exclusivamente pela graça, e sequer uma fidelidade doutrinária é capaz de salvar, porque quem salva é Jesus. E a nossa fidelidade deve ser a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos que nos ensina a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas nos ensina a viver essa doutrina em amor. Portanto, uma pseudo completude doutrinária, confessional, ela pode ser extremamente vazia e infrutífera, porque é mera intelectualidade, é mero conhecimento não aplicado. Uma igreja sem amor ela é reprovada aos olhos de Deus. E assim eu pergunto para você, meu querido irmão, que tem acompanhado a nossa escola semanal, a nossa escola bíblica, como é que está o seu coração hoje? Como é que está? O que está pulsando no seu coração?
De onde foi que você caiu? De onde foi que você caiu? Como é que você tem usado os seus dons e talentos? Ou pior, você não tem usado? Você não tem amado o próximo a ponto de abençoar o próximo? Onde é que está o seu amor para com a igreja e com os irmãos? E mesmo para com os próximos que não são irmãos, mas que nós somos chamados a abençoar da mesma forma, porque nós não somos um clubinho, não somos uma bolha na qual abençoamos exclusivamente aqueles que são da família da fé, primeiramente aos que são da família da fé, mas somos chamados a abençoar a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas. O que você poderia realizar e você não tem feito a serviço do Senhor? Onde é que está aquele amor? Onde é que está aquele ardor do início? Queridos, o amor com maturidade, ele tira o fogo de palha, mas ele não tira a vitalidade. O amor daquele que tem caminhado, daquele que tem experimentado Deus, é um amor que sabe que precisa ir em direção ao outro. É um amor que sabe que precisa perdoar em Cristo Jesus, porque sabe que não é melhor que o outro, mas é tão pecador e carente da graça de Deus quanto o outro. É um amor que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que tudo aquilo que lhe é necessário vai ser dado, vai ser concedido e que nós não vamos, de forma alguma, ser abandonados por Jesus nas nossas necessidades. Meu querido, que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa atender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja fiel na doutrina, seja fiel no conhecimento da palavra de Deus. Siga em conhecer o Senhor Jesus, mas que você possa viver o primeiro amor em Jesus Cristo e expressar esse amor para a glória de Deus, o nosso Pai. Querido irmão, em resposta à palavra de Deus que acabamos de ouvir nesse texto de Apocalipse capítulo 2, do verso 1 a 7, eu quero convidar você a fazer essa oração cantada junto comigo. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero me encontrar com o Senhor. Rever meus conceitos, os meus valores, reconstruir. E assim voltar ao caminho, voltar às primeiras obras. Nós queremos voltar ao primeiro amor.
que assim seja nas nossas vidas. Dá-nos a bênção de entendermos o que o Senhor quer que seja transformado em nós e assim atendermos a Tua voz para a glória de Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Próxima quinta-feira, às 19 horas, o nosso culto de oração, dirigido pelo nosso irmão seminarista Will. E no próximo domingo, nós, se Deus assim permitir, estaremos mais uma vez transmitindo os nossos cultos às 9 horas da manhã e também às 18 horas à noite. Recebei a bênção, queridos. Que o Senhor